tarde, boa noite, concurseiro. Eu não sei qual é o horário que você está estudando, mas vamos levar até você o conteúdo aí de bens públicos para garantir a sua aprovação. O conteúdo de bens públicos está inserido aí no material de vocês de direito administrativo. Bens públicos têm totalmente relação com essa fixação da administração pública, né? O próprio nome já está dizendo bens públicos, são aqueles bens que fazem parte do conteúdo, né, do que a gente chama de pessoas jurídicas de direito público interno, né, que a gente já verifica essa caracterização logo no início dos artigos que fixam essa ideia do que seriam bens públicos. A previsão dos artigos estão inseridos entre o artigo 98 até o artigo 103. Serão os artigos que a gente vai trabalhar, vai conhecer o que são bens públicos e como é a tratativa, a utilização desses bens dentro da administração pública, seja ela a administração pública direta ou indireta. Bem, falando sobre bens públicos, a gente verifica inicialmente o conteúdo dentro da previsão do artigo 98. O artigo 98 ele traz para a gente a ideia de que os bens públicos, na verdade, ele vai trazer para a gente não só o que seriam os bens públicos, mas como esses bens públicos eles são utilizados dentro da administração pública. O artigo 98 ele nos diz que são públicos os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Bem, o que são essas pessoas jurídicas de direito público interno? É o que a gente considera como administração pública direta e indireta. Quem vem estudando direito administrativo já conheceu um pouquinho o que seria essa administração pública direta ou centralizada, como a gente costuma chamar, aquela administração que tem a dotação de poder concentrada e que repassa esses poderes para outros entes administrativos que a gente concebe dentro do que chamamos de administração indireta, é aquilo que a gente chama de descentralização. Então, as pessoas jurídicas de direito público interno compõem essa administração direta e indireta. Quem é a administração direta ou centralizada vai ser a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E aí, essa administração direta pode formar o que a gente chama de administração indireta. Essa administração indireta ou descentralizada será formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, os bens públicos eles são os bens que constituem o patrimônio dessa administração direta ou indireta, que o artigo 98 chama de pessoas jurídicas de direito público interno. Então, todo o patrimônio que forma, que estrutura essa administração pública direta ou indireta, que o artigo 98 chama de pessoas jurídicas de direito público interno, nós vamos chamar de bens públicos. Então, é isso que o artigo 98 ele traz para a gente. O conceito inicialmente do que seriam bens públicos. Públicos são todos os bens que constituem o domínio nacional, que constituem o patrimônio estruturante das pessoas jurídicas de direito público interno. O patrimônio que vai compor a administração direta e indireta. E todos os outros bens que não fazem parte, continua à disposição do que está descrito no artigo 98, afirmando para a gente, todos os outros bens que não fazem parte do domínio nacional das pessoas jurídicas de direito público interno, que não fazem parte do domínio nacional da administração direta e indireta, nós vamos chamar de bens particulares ou bens privados. Mas o que interessa para a gente é conhecer o que são esses bens públicos e como esses bens públicos eles são trabalhados dentro da administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, inicialmente a gente concebeu o que seria esses bens públicos, né? Os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, seja ela a administração direta ou indireta, são todo o patrimônio que vai compor essa estruturação da administração pública. E aí,
O artigo seguinte, ele vai dizer para a gente quais são os tipos de bens públicos que existem. Inicialmente, ele traz para a gente a conceituação. Depois ele vai trazer para a gente os tipos de bens públicos que vão compor a administração pública de acordo com a sua destinação, né? Na verdade. De acordo com a destinação que cada bem público desse vai ter, nós tivemos aí a nomenclatura de cada um deles. E o artigo 99 traz para a gente quais são esses bens públicos, quais são os tipos de bens públicos que nós temos que vão compor a administração pública. E são 3 os bens públicos que compõem essa administração pública. Os bens de uso comum do povo, que a gente daqui a pouco vai saber o que significa isso, está logo no inciso 1º, o inciso 1º vai dizer: os bens de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Então, o primeiro tipo de bens públicos que nós temos são os bens de uso comum do povo. Logo no inciso seguinte, o legislador traz para a gente que, além dos bens de uso comum do povo, nós temos os bens públicos chamados bens públicos de uso especial. E aí, esses bens públicos, eles são assim caracterizados por terem uma destinação diferenciada, uma destinação específica, que daqui a pouco a gente vai conceber o que isso significa. Então, nós já temos aí os bens de uso comum do povo, os bens especiais e, por último, o inciso 3º do artigo 99 vai dizer para a gente que também são considerados como os bens públicos os bens dominicais. Então, nós temos 3 tipos de bens públicos, de bens que fazem parte do patrimônio da administração pública: de uso especial, de uso comum do povo, de uso especial e os bens dominicais. E o que são, né? O que caracteriza cada um desses bens? Por que nós temos bens públicos que são de uso comum do povo? A própria nomenclatura já traz para a gente essa ideia. Se são bens de uso comum do povo, significa dizer que são bens de utilização geral, de utilização para toda a sociedade, sem discriminação. Então, você traz a ideia que são bens de uso geral, de uso comum para toda e qualquer pessoa que faça parte da sociedade. Por isso que o próprio inciso dispõe para a gente que são bens de uso comum, rios, mares, estradas, ruas, praças. Então ele já nomeia quais são esses bens de uso de caráter geral. Bens de uso comum do povo. Utilização, destinação, são bens destinados a toda a sociedade, a serem utilizados de forma geral. Já o que a gente dispõe no inciso 2º, que fala aí sobre os bens públicos de uso especial, ele assim foi nomeado porque ele tem uma destinação específica. São bens que são destinados para uso da própria administração pública, claro, em prol do interesse público, né? Os bens que compõem, a gente vai falar isso daqui a pouco, são indisponíveis. A administração pública, quando ele detém esse patrimônio, ele detém para cuidar do patrimônio público, porque o patrimônio público é do povo. Ele apenas coordena a utilização desse patrimônio. Então, quando a gente fala dos bens de uso especial, o que nós estamos colocando é que eles têm uma destinação voltada para a execução de serviços públicos administrativos, para a execução de serviços que fazem parte da atividade exercida pela administração pública, para a prestação dos serviços públicos em geral. Então, esses bens são os bens que serão utilizados por nós, sociedade, e essa utilização coordenada pela administração pública através da execução desses serviços públicos, através da prestação dos serviços públicos em geral. E aí, né, o próprio inciso 2º, ele já dispõe isso para a gente, né? São os bens, né, como edifícios, que são destinados ao estabelecimento da administração pública. Então, o prédio de uma prefeitura, ele é um bem que é destinado ao estabelecimento da administração pública e vai servir, né, para a prestação de um serviço à sociedade. O prédio de um hospital, ele tem a funcionalidade
de servir para a prestação de um serviço efetivado pela administração pública, mas que vai ser voltado para buscar o interesse público, que é a prestação da saúde. Então, os bens de uso especial, eles vão trazer essa caracterização para a gente, né? São aqueles bens em que a sua destinação está voltada para a execução dos serviços públicos da administração pública, para os serviços públicos de caráter em geral, buscando a fixação do interesse público, buscando a fixação do interesse social. E, por fim, nós temos a terceira modalidade aí do que seriam os bens públicos, né? Quais são os tipos de bens públicos? E nós temos aí os bens que a gente considera como bens dominicais, né? E aí, o inciso terceiro, ele diz, é o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. O que o legislador quis trazer para a gente quando ele fala desse patrimônio das pessoas jurídicas de direito público? Na verdade, são os bens que fazem parte da administração pública, mas eles não têm uma destinação específica. Quando a gente trabalha em direito administrativo, a gente verifica que os bens públicos, eles podem ser bens afetados ou bens que podem ser desafetados. Os bens afetados são aqueles bens que têm uma utilidade para o interesse público, eles têm uma serventia para o interesse público. Então a gente pode dizer, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles são bens que a gente considera como bens afetados. Eles têm uma utilidade para o interesse social. A gente falou aí, né, de exemplos de bem de uso comum do povo de uma praça. Então, aquela praça, ela tem uma utilidade social, ela tem uma utilidade para o interesse público, a estrada tem uma utilidade para o interesse público. Então, a gente concebe a ideia de que, se tem uma utilidade para o interesse público, para a sociedade, a gente vai dizer que esse bem ele é um bem afetado. Ele tem uma utilidade para o interesse social. Quando a gente fala lá nos bens de uso especial, o prédio de um hospital, que é um bem de uso especial, é um patrimônio da administração pública, ele tem uma utilidade, ele tem a serventia da prestação do serviço de saúde. Então, essa utilidade garante a ele a ideia de ser considerado um bem afetado. Então, toda vez que a gente estiver falando de afetação, a gente vai dizer que os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles são afetados porque eles trazem uma utilidade para esse patrimônio que compõe as pessoas jurídicas de direito público interno. Já quando a gente vislumbra a ideia de bens que são considerados desafetados, são justamente aqueles bens que não têm mais uma destinação, eles não têm mais uma utilidade, e aí autorizam, né, com que o administrador ele possa alienar esse bem. Então, a desafetação de um bem é quando há ou uma mudança de destinação do bem, porque aquele bem não tem mais uma utilidade, e aí preincide, né, garante, na verdade, a possibilidade de que esse bem ele possa ser alienado. E por que a gente trouxe essa ideia de afetação e desafetação? Porque ambos os conceitos, eles estão vinculados à concepção dessa distinção da destinação dos bens públicos. Porque quando a gente falou dos bens que são bens considerados dominicais, e o próprio inciso terceiro traz para a gente essa ideia de que constitui um patrimônio da pessoa jurídica de direito público, a gente traz a ideia de que esse patrimônio são os bens que vão compor a estruturação da administração pública. E esses bens que fazem parte da administração pública, mas não têm a destinação para o qual foi instituído para a estruturação dessa administração pública, eles tem a garantia dessa desafetação. E aí, a mudança da destinação autoriza com que a administração pública ela se desfaça desses bens para, após, né, a arrecadação de valores, ele possa
ter outros bens que vão compor o patrimônio da administração pública. Então você tem aí a possibilidade de que haja a desafetação dos bens dominicais com a mudança dessa destinação e, consequentemente, a autorização legislativa. É necessário que você tenha uma autorização mediante lei para que esse bem desafetado, e aí o bem dominical desafetado, ele possa, né, ter a garantia de ser alienado. Essa alienação, pessoal, ela não pode se dar de forma livre. A própria lei vai dizer que a alienação ela vai se dar mediante licitação, tá? Então é necessário que você tenha um processo licitatório, um chamamento, né? A administração pública chama, através do processo licitatório, os interessados a adquirirem, já que a gente está falando de alienação, adquirirem aquele bem que foi desafetado, que não tem mais utilidade, aquele bem dominical que não tem mais utilidade dentro da administração pública. E aí, diante dessa desafetação, acontece o processo licitatório através das duas modalidades. São possíveis duas modalidades aqui de licitação, né? A modalidade concorrência ou o leilão. Então, a desafetação autoriza que haja alienação do bem mediante uma autorização legislativa, mas aí se faz necessário o processo licitatório de acordo, né, com a forma como essa alienação vai acontecer, através da concorrência ou através do leilão. Então, nós vimos aí, né, através do artigo 99, quais são os bens públicos. Os bens públicos, através da sua destinação, podem ser de uso comum do povo, cada um com a sua finalidade, de uso comum do povo, de uso especial ou os bens dominicais. Esses daí são os tipos de bens públicos que a gente tem que foram, assim, fixados na legislação no artigo 99 através da destinação que esses bens eles vão ter dentro da administração pública voltados aí para o interesse público, né, que é a finalidade precípua da administração pública, buscar sempre o interesse público, né? Temos lá o princípio que norteia a administração pública, que vai dizer que a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, toda a atuação da administração pública é voltada para buscar esse interesse público. Bem, e aí, diante da fixação do que são os bens públicos do conceito, quais são os tipos de bens públicos de acordo com a sua destinação, descrição do artigo 99, esse artigo traz para a gente um parágrafo, né, parágrafo único, que diz que não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Então, nós temos algumas entidades que fazem parte da administração pública que têm essa característica de terem estrutura de direito privado, mas que compõem a pessoa jurídica de direito público. E aí o parágrafo único ele diz que a essas pessoas de direito privado com características de direito público, você tem aí a garantia de que os bens delas sejam bens considerados bens dominicais, né? E aí fecha a ideia de especificação do que seriam esses bens públicos. O artigo 100 vai trazer para a gente que os bens de uso comum do povo e os bens especiais, eles são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação. Foi aquilo que nós falávamos anteriormente, sobre a fixação do que é afetação e desafetação. Nós colocávamos aí que os bens de uso comum do povo e os bens especiais, eles são afetados, né? Eles têm uma utilidade para a administração pública e, consequentemente, para o interesse público. E aí, eles se tornam inalienáveis. Algo que é inalienável é algo que eu não posso vender, que eu não posso repassar para terceiros. Eles compõem o patrimônio da administração pública e dela não pode ser retirado. E aí a gente volta para aquela ideia que o artigo fixou. Ele diz, olha, são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial que são considerados inalienáveis. Mas
O que significa dizer que os bens dominicais, eles não têm essa fixação, né, da característica de serem inalienáveis. A gente viu que eles são bens desafetados e, mediante autorização legislativa, permitem com que haja a alienação através do processo licitatório. Então, você tem aí que o artigo 100 predispõe torna, né, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial inalienáveis. É claro que são várias as características, a gente vai falar, de acordo com os artigos, nós vamos passar a perceber essa possibilidade de concretizar características para os bens públicos, como serem impenhoráveis, serem imprescritíveis e serem inalienáveis. O primeiro que o artigo 100 trouxe para a gente é justamente essa impossibilidade de alienação dos bens de uso comum do povo e de bens de uso especial, enquanto conservarem a sua qualificação. Se deixarem de ser bens de uso comum do povo e bens de uso especial, tornam-se alienáveis de acordo com a regra da desafetação que nós falávamos anteriormente, tá? O artigo 101 vai dizer que os bens de uso dominical podem ser alienados observando as exigências legais. Então, aquilo que nós já falávamos anteriormente quando concebemos a conceituação de cada um dos três tipos de bens, né? Então, os bens dominicais eles podem ser alienados porque vão estar desafetados. Preciso de autorização legislativa, né? Então preciso de lei que autorize a desafetação e, consequentemente, a alienação desses bens. E, claro, a alienação só vai poder ser realizada mediante processo licitatório na modalidade concorrência ou na modalidade leilão, como já havíamos mencionado, só para ratificar a ideia do que dispõe o artigo 101. O artigo 102 vai dizer que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, independente do tipo de bem público, né? Se ele é bem de uso comum, bem de uso especial ou dominical, a legislação diz que não há possibilidade de uso capião. O uso capião é a possibilidade que o indivíduo tem de adquirir uma propriedade, né, a propriedade de um bem, pelo decurso do tempo. Então, a posse sobre aquele bem, ela é uma posse que a gente chama de posse mansa e pacífica. Ninguém nunca contestou. Eu já estou na posse daquele bem dentro de um lapso temporal que a lei prescreve para a gente, que a lei descreve qual é esse lapso temporal. Estou na posse desse bem dentro desse lapso temporal. Ninguém contesta. É uma posse mansa, pacífica e ininterrupta. E aí ninguém contesta essa posse. Eu posso entrar com uma ação de uso capião para tornar detentor não só da posse, mas da propriedade daquele determinado bem. E aí, o que dispõe para a gente o artigo 102 é que os bens que são considerados bens públicos, eles não são passíveis desse procedimento judicial de uso capião. Aí é o que a gente chama de imprescritibilidade. Os bens públicos, eles são imprescritíveis, eles não perdem a característica, a dotação de bens públicos pelo decurso do tempo. Algo que é prescritível é aquilo que você perde o direito sobre aquela titularidade ou sobre aquele determinado bem pelo lapso de tempo, pelo decurso do tempo. Quando a gente afirma que um bem ele é imprescritível, significa dizer que ele não vai perder a sua dotação de bem público pelo lapso temporal. E aí, consequentemente, se ele é imprescritível, ele não me traz a possibilidade de ser usucapido. Por isso, a gente diz que os bens públicos não são passíveis de uso capião, fixação do que dispõe o artigo 102, e essa é a segunda característica. Primeira, a gente falou aí que os bens eles são inalienáveis, a não ser os desafetados. A segunda característica, os bens públicos eles são imprescritíveis, consequentemente não são passíveis de
uso capião. O artigo 103 vai falar para a gente que os bens de uso comum, né, podem ser gratuito, na verdade, o uso comum dos bens públicos, né, ele pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertença. O que o legislador traz para a gente nessa ideia do artigo 103 é que o uso, né, a utilização, seja dos bens de uso comum do povo, seja da garantia expressiva de ser um bem especial ou dominical, o uso, a utilização desses bens, ela vai acontecer de forma gratuita, né? Então você vai se dirigir até uma praia, você não vai pagar para ter acesso a essa praia. Você vai se dirigir a um hospital público, você não vai pagar para utilizar os serviços, né, desse hospital público. Claro que a própria lei, ela diz pra gente, a utilização, né, comum dos bens, ela é gratuita de imediato, a gratuidade da prestação de serviços públicos, mas ela fala também em retribuição. Muitas vezes essa retribuição, né, na maioria das vezes, quando a gente está falando de bens públicos, ela não se dá de forma direta, mas ela é uma retribuição indireta. Eu não pago para sair com o meu carro de uma localidade a outra, passando por cima de uma estrada, eu vou me deslocar de forma gratuita, mas eu vou estar pagando lá o IPVA, né? E aí, consequentemente, serve o IPVA para a manutenção dessas estradas. Então, de forma indireta, eu estou contribuindo, eu estou retribuindo, na verdade, né, para a existência daquele bem de uso comum do povo. Eu não pago para ir até um hospital e utilizar os serviços, porque nós temos aí no Estado brasileiro o Sistema Único de Saúde, mas indiretamente eu vou estar pagando impostos que fazem com que esse Sistema Único de Saúde ele funcione no Estado brasileiro. Então, o que o artigo 103 traz para a gente é que, de caráter geral, de regra geral, os bens de uso comum do povo, especial ou dominical, o uso comum desses bens é gratuito, mas pode acontecer que haja uma retribuição, que vai ser estabelecido mediante lei. É o que dispõe o artigo 103. A lei vai dispor a necessidade de retribuição para a utilização desses bens. Bem, com a gratuidade, né, a gente fecha a ideia de gratuidade e de retribuição, nós fechamos aí o que seriam os bens públicos, né? Então você teve aí a conceituação dos bens públicos, né? Tivemos aí os tipos de bens públicos de acordo com a sua destinação, as características que norteiam a utilização desses bens públicos, falamos aí, né, de serem bens inalienáveis, de serem bens que são considerados imprescritíveis, porque não são passíveis de uso capião, também serão considerados bens impenhoráveis, ou seja, não são passíveis de penhora para pagamento de dívidas, né, que a administração pública detenha. Então, existem outros mecanismos para que a administração pública ela quite as suas dívidas, como, por exemplo, vocês devem ter escutado a figura dos precatórios. Então, é um mecanismo que a administração pública tem de quitação das suas dívidas, né, mas não há a utilização de penhora de bens para quitação de bens públicos, para quitação de dívidas adquiridas pela administração pública, porque esses bens também são impenhoráveis. Então, seriam impenhoráveis, seriam imprescritíveis e seriam não passíveis de alienação, porque não há possibilidade de serem usucapidos. E, por fim, a gente verifica que a utilização desses bens, o uso comum desses bens, eles são gratuitos. Podem não haver meramente uma retribuição, mas retribuição essa que vai acontecer de forma indireta. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Vimos aí o conteúdo de bens públicos. Boa sorte e até a próxima.